Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós recebemos o advogado e professor Luiz Diogo. Ele que é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo cursado um ano letivo na Universidade de Santiago de Compostela. É especialista em Direito Digital e das Telecomunicações, mestre em Direito Político e Econômico, também pela Mackenzie, advogado e professor na Universidade Paulista Unip, a qual eu tive um privilégio de ser um dos seus alunos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação do senhor, professor. Para nós é motivo de grande honra e alegria. Prazer é todo meu, João. Bom, muito bem. Dando início às nossas questões, à nossa conversa aqui do dia, gostaria de começar perguntando para o senhor a seguinte questão. O direito digital é uma novidade da idade contemporânea. Entretanto, a pergunta que se faz é: quais foram as contribuições que as outras épocas da história deram para que hoje a gente chegasse no desenvolvimento do direito digital? Muito bem. O direito digital é a expressão do que é o direito. Ele decorre do próprio fenômeno jurídico contemporâneo. E ele nasce a partir de transformações importantes no próprio direito. Se nós estivéssemos aqui estudando aquelas lições clássicas de teoria geral do Estado, nós veríamos que o Estado é um ente político, Sim. cujos fundamentos são a territorialidade, ele está circunscrito em um território, soberania, que é um conceito que vem lá do contratualismo moderno. O Estado é dotado de soberania. O artigo 1º da Constituição assim o diz. São fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania. Também o Estado, ele representa uma noção de identidade nacional. Esses elementos, eles foram muito importantes no século XVIII para a constituição da noção de Estado, como sendo o racional que faz o intermédio dos conflitos entre indivíduo e sociedade. Ele advém de uma noção de razão moderna que está calcada na crença de que a razão pode promover o progresso da humanidade, das relações sociais. Essa noção de progresso científico deu forte sustentação à nossa experiência estatal. Acontece que, com o passar do século XX, esses fundamentos passaram a sofrer abalos. A Primeira e Segunda Guerra Mundiais vieram para modificar essa noção que nós temos de crença no progresso científico. Nós vimos que as inovações tecnológicas foram usadas para finalidades extremamente cruéis. Então, em primeiro lugar, nós temos a desconfiança em relação à própria ciência. A razão como sendo essa sustentação da nossa expectativa de que a vida é melhor, essa expectativa passa a ser relativizada. Além disso, houve diversas mudanças na ordem econômica mundial provocadas pelas crises de 1929, as crises econômicas pós-guerras mundiais, de modo que os processos produtivos também se modificaram de maneira muito intensa. Antigamente nós tínhamos aquela fábrica em que o trabalhador passava 20, 30 anos, se aposentava como trabalhador ali, e ele tinha segurança de que aquela fábrica lhe daria sustento. Ele teria um projeto de vida, uma carreira ali. Acontece que, com o passar do tempo, os modelos de produção mudaram radicalmente, de maneira que essa segurança que era trazida no ambiente da fábrica, nesses processos produtivos, já não eram mais tão certas. Isso também foi um dos fatores que fez com que as relações de trabalho se tornassem mais vulneráveis, mais incertas. E passamos a entrar numa era líquida, em que as relações elas são efêmeras, elas se esvaem muito rapidamente.
de maneira que o direito, então, precisou a lidar com esses problemas da mudança muito repentina das relações. Com o advento da internet e das redes sociais, uma série de problemas passaram a ser enfrentados. Então, o direito digital advém desse processo de relativização desses fundamentos, dessas certezas da era moderna, em que, antes, como eu disse, estávamos calcados na noção de territorialidade. Com a internet, com as redes sociais, há esse fenômeno da desterritorialização das relações. Eu já não me relaciono com alguém que é da minha cidade, necessariamente. Eu já não desenvolvo relações com pessoas do comércio local. As relações elas vão se dando de maneira mediante conexões que podem se dar ao redor do mundo todo. A própria noção de soberania também sofreu mudanças significativas. Não do ponto de vista conceitual, mas concretamente sim. Porque o Estado que se colocou como regulador das relações, ele já encontra os seus limites no momento em que as pessoas se relacionam entre países. Então, a noção de soberania, ela também fica questionada. Daí a importância do direito digital como um âmbito interdisciplinar. O direito digital tem essa importância porque ele atribui um sentido de justiça para cada área do direito, seja o direito penal, direito civil, direito processual, inclusive matérias relativas à própria formação do Estado. Sim, com certeza, professor. Aproveitando essa colocação muito interessante, gostaria de perguntar, nessa era da informação, na visão do senhor, quais direitos têm sido mais afetados? Diversos direitos são afetados na atual era da informação. Como a própria palavra diz, informação. O que faz com que a gente perceba que, da mesma forma como eu tenho acesso à informação, outras pessoas têm acesso à informação que eu veiculo. Então, veja, por exemplo, os direitos da personalidade, entre eles o direito de imagem. Uma pessoa pode tirar uma foto minha e publicar numa rede social e essa imagem viralizar. O direito precisa regular e tutelar essa questão, que já era feita pelo Código Civil, mas agora as repercussões são muito maiores. Outro exemplo, o direito à privacidade. Antes, cada um de nós tinha o seu ambiente privado restrito à sua própria casa. Agora, nós temos contas nas redes sociais. Nós somos encontrados pelos buscadores na internet. Então, a nossa privacidade também está em jogo. O direito de liberdade de expressão. Antigamente, no máximo, a gente poderia ofender alguém num jornal que fosse distribuído numa cidade. Agora, uma pessoa pode fazer uma postagem numa rede social e isso repercutir na vida de alguém por toda a vida. Então, esses direitos, eles afetam direito à honra. Uma ofensa a alguém pode provocar lesões sérias que dão ensejo à reparação pelo dano moral e, inclusive, a procura pela tutela penal punitiva do Estado. Bom, com certeza, professor, fica aí esclarecidos quais são os direitos. Ainda nesse aspecto, gostaria de perguntar um termo que é um pouco da área também do direito digital. O que se entende por direito ao esquecimento, professor? Levando em consideração isso que a gente tem conversado aqui, que nós estamos na era da informação, a sociedade tem um interesse pelas informações que são veiculadas na rede. E hoje nós temos acesso a diversos buscadores na internet que vinculam informações. Então, quando nós procuramos o nome de uma pessoa, às vezes pode estar associado ao nome dessa pessoa
uma notícia que é prejudicial a ela. Por exemplo, uma pessoa que praticou uma conduta da qual se arrependeu e já faz 30 anos que ela realizou o ato. Mas ainda hoje, o buscador associa aquele fato à pessoa. Mas ela ainda é penalizada socialmente. Ela já não é mais vinculada aos antecedentes criminais. Mas perante a sociedade, ela ainda é penalizada. Então, a partir daí, passou-se a pugnar pelo direito ao esquecimento, que é o direito de se desvincular determinadas notícias à pessoa perante esses buscadores na internet. Essa discussão tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos e, recentemente, os tribunais passaram a reconhecer o direito ao esquecimento como um direito da pessoa para que ela não seja penalizada socialmente. Agora, por outro lado, há o interesse da sociedade pela informação. Então, imagine um político que cometeu um crime alguns anos atrás e é do seu interesse que aquele fato não seja encontrado pelos buscadores. Então, aqui está em jogo uma relação de direitos que precisa ser percebida pelo judiciário com muita sensibilidade. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem o direito de permanecer pacificada perante o seu passado, também a sociedade tem direito à informação. Bom, muito interessante as colocações do senhor com relação ao direito ao esquecimento, e agora muito se falou também sobre o Marco Civil da Internet. E é isso que eu gostaria de perguntar. O que foi o marco, o que é o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet foi criado mediante longo processo legislativo, com diversas consultas públicas, com a finalidade de trazer alguns princípios para nortear as práticas na internet, na rede. Entre eles, por exemplo, o princípio da neutralidade da rede, que é o de que garante que todos terão igual acesso à rede. A pessoa paga pela velocidade da internet que ela vai acessar. Mas ela pode acessar qualquer site, qualquer endereço, pelo princípio da neutralidade da rede. Além disso, o Marco Civil prevê o princípio da privacidade da rede, pelo qual deve-se assegurar a inviolabilidade da comunicação. Então, uma pessoa envia uma mensagem para outra e deve-se assegurar que não haja intermediários que acessem a informação. O Marco Civil também previu a maneira como é responsabilizado um provedor de acesso. A partir do advento da lei, somente mediante decisão judicial é que o provedor deve realizar intervenções no âmbito da rede, para que seja assegurada a relação contratual que existe entre o provedor e o usuário. Bom, aproveitando a questão colocada pelo professor com relação ao Marco Civil da Internet, gostaria de aproveitar e perguntar com relação aos institutos processuais que estão em voga. Como que o direito digital tem conciliado as informações de direito digital com os institutos processuais? Existe um descompasso muito grande entre o tempo do processo e o tempo com que as ações são realizadas no âmbito da tecnologia. Um processo às vezes leva meses, leva anos, até que um juiz tenha as condições para julgá-lo. Agora, aquilo que nós fazemos no âmbito da tecnologia é muito rápido. Um direito é violado rapidamente e aquela informação que violou um direito é suprimida em questão de segundos. Por isso que hoje há uma discussão muito séria no âmbito do processo para que esses direitos sejam preservados. E também nós encontramos soluções que têm sido buscadas no âmbito do processo eletrônico para dar maior amplitude e publicidade às ações processuais, para que mais pessoas tenham acesso aos processos. Também hoje existem iniciativas dos tribunais
para que as intimações elas sejam mais céleres, sejam mais informais, como por exemplo a intimação feita pelo WhatsApp no âmbito do juizado especial. Isso já é uma realidade que tem sido afirmada no âmbito dos tribunais e que vai ter uma regulamentação toda ela para que as pessoas possam ser intimadas com muito mais facilidade. Ficam aí os esclarecimentos. Agora, aproveitando, o professor, além de professor, é músico também, é isso? O senhor toca qual instrumento? Eu sou guitarrista. Guitarrista? Bom, vamos aproveitar essa questão do professor ser músico para conciliar com o direito. Como o direito digital tem lidado com os direitos autorais, professor? Antigamente a gente comprava um CD com músicas e a gente tinha que ouvir aquelas músicas. E a gente ia até a loja, comprava o álbum e não tinha outra maneira de ter acesso àquelas obras. Hoje a nossa relação com a obra autoral é totalmente diferente. Na internet a gente acessa músicas, livros, obras científicas, porque nós não dependemos mais do suporte material. Antigamente a gente precisava comprar o livro, o CD. Agora é diferente. A gente acessa a obra autoral sem a necessidade do suporte material. E mais, antigamente o autor dependia muito dos intermediários no processo produtivo. Por exemplo, uma gravadora, uma editora. Agora já não mais. A pessoa grava algo no celular e posta numa rede social. Ela tem um blog na internet. Ela tem uma conta numa rede social de imagens em que ela tira fotos e ali ela divulga o seu trabalho. Então, esses intermediários que eram produtores, distribuidores, eles já não se tornaram tão necessários assim, fazendo com que o acesso à obra autoral se dê muitas vezes entre autor e usuário, diretamente. Essa é uma mudança profunda e que vai provocar a necessidade de modificação também da tutela jurídica do direito autoral nos próximos anos. Muito obrigado pelo esclarecimento. Agora nós vamos à pergunta do acadêmico. O acadêmico do dia é o Matheus. Ele estuda na Univap, cursa Direito, e ele coloca a seguinte questão: cada dia é mais claro o avanço dos robôs que advogam ao redor do mundo, ameaçando a grande maioria dos advogados que trabalham com causas de massa, com destaque ao direito trabalhista, civil, contratual. Ele pergunta: o que os futuros advogados deverão fazer diante dessa situação que se desenha no futuro? Então, João, essa pergunta é muito interessante, porque hoje em dia os buscadores nos dão acesso a todo tipo de informação, inclusive aquelas que estão nos repositórios oficiais, relacionados à jurisprudência, legislação, teorias jurídicas, de maneira que é muito comum as pessoas procurarem advogados já sabendo a ação que elas querem mover. Elas dizem: doutor, eu quero que o senhor mova esta ação. Porque ela fez uma busca na internet e chegou até aquela informação. Acontece que o buscador, ele permite com que eu encontre uma determinada informação pontualmente. Mas ele não interpreta essa informação. Ele não atribui valor cultural à informação. Ele apenas permite com que eu chegue até ela. Mas ele não é capaz de desenvolver uma compreensão histórica daquele conteúdo. Por isso que cada vez mais se torna necessário que o jurista procure ter uma formação humanística, uma formação mais sólida no estudo da linguagem, argumentação, porque é isso que o qualifica como jurista. É a sua capacidade de interpretação, é a sua capacidade de sensibilização, de leitura dos fatos da vida. Então, esses aplicativos não ameaçam o jurista, mas, pelo contrário, atribuem maior valor ao trabalho do jurista.
Então é necessário que o jurista cada vez mais procure desenvolver uma capacidade de reflexão, senso crítico, para que o seu olhar sobre os conflitos se reverta na possibilidade de soluções de justiça. Bom, ficam então aqui os esclarecimentos do professor Luiz Diogo Leite Sanches. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Mais informações a respeito do professor você encontra aqui na descrição do vídeo. A gente fica aqui. Essa foi mais uma edição do programa Virando Jurista e até a próxima.